Abra sua Bíblia, por favor, amados. Vamos estar meditando nesta noite algo que Deus tem colocado no nosso coração. Em dias terríveis, em dias tão complicados que nós estamos vivenciando. E a tendência é de piora. Não há uma perspectiva de melhora em nenhum sentido. Sobretudo, escatologicamente falando, o mundo caminha de fato para o fim. Não há mais nenhuma perspectiva. E algum tempo atrás, e não faz muito tempo, quando a gente falava isso, éramos taxados de pessimistas. Né? Falava assim, olha, o mundo vai piorar. Eu ia falar assim, mas fulano é pessimista? Não é pessimista, é biblista. É baseado na palavra de Deus. Não existe mais absolutamente nada que há de se cumprir ou que falte se cumprir para que o Senhor Jesus possa voltar para buscar a sua igreja. Nada. Mas nada. A gente discutindo uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical, muitos acham que o Senhor Jesus está demorando muito. A gente já tem a concepção e a ideia de que o Senhor tem dado tempo para mim e para você. A cada dia que passa, o Senhor não volta, é a misericórdia dele pela minha vida e pela sua vida, porque tem algo que a gente precisa consertar. E no dia que a gente consertar, o Senhor vem buscar a igreja dele. Porque não falta mais absolutamente nada para que o Senhor Jesus venha, de fato, buscar a sua igreja. E em todas as esferas, a gente pega, eu não consigo ouvir mais nenhum tipo de jornal. Nem no rádio, olha que eu trabalho no rádio, tem que estar informado. E eu falei aqui na quarta-feira, qual foi o dia? Não sei se foi aqui. E eu falei que eu fico pedindo lá, a menina do jornalismo, pelo menos uma notícia boa. Eu brigo com ela, chega assim, na hora da pauta, eu falo assim, vou me dar pelo menos uma notícia. De 5 notícias que eu dou no meu programa, eu queria pelo menos uma notícia boa. E aí chega lá no meio, lá para as 10 horas, diz assim, olha, não tem não. De fato, não tem. Porque a cada dia que passa, a cada momento que passa, as coisas vão piorando, as coisas vão, de fato, de mal a pior, na perspectiva da Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada, e olha que isso não é para espanto meu, isso não é para espanto seu, não é para ninguém ficar boquiaberto, não é para ninguém ficar espantado. A igreja do Senhor Jesus não pode ficar meio que preocupada com isso, porque tudo isso é palavra de Deus. Está tudo aqui. O que você quiser saber, está aqui. Aquilo que arrebentava a gente, aquilo que a gente não acreditava que um dia fosse acontecer, a gente acreditava em tudo. A única coisa que a gente jamais ia acreditar é que uma mãe pudesse matar um filho. Eu duvido que isso, algum tempo atrás, passasse pela cabeça de alguém. Que uma mãe pudesse matar um filho. Hoje, lamentavelmente, a coisa mais comum que a gente vê é alguém que dá a luz ao filho e bota o filho na lata do lixo, que joga o filho na lata do lixo, esconde o filho, coloca o filho no terreno baldio. Todo dia tem esse tipo de notícia. Ou seja, aquilo que a gente não acreditava, mas a Bíblia já falava, tem acontecido aí em grande escala. O que é isso? A volta de Jesus. Há uma sensação de desgoverno total. Eu não quero falar lá de fora, não. Tem gente que usa muito os Estados Unidos, eu não quero nem usar essa questão lá de fora. Eu quero falar da nossa cozinha. Quero falar da gente. Há uma galera que vivencia o caos e paga para promover o caos. Quanto mais pior, melhor. É impressionante. O caos, como o caos, né, tem a tendência a me paralisar, a paralisar você. No episódio de ontem, por exemplo, eu quero saber quando foi que essa área aqui teve calma. Eu moro aqui há 45 anos. Quando foi que essa área teve calma? Lá no Gardênia, onde eu nasci. Quando foi que essa área da Cidade de Deus teve calma? Me diz. Todo dia eu passo em frente ao DPO, tem um caveirão lá para invadir todo dia tem isso. E quando foi que teve calma? Eu quero saber quando foi que esteve calmo na Taquara, aonde eu moro hoje. Se a estrada do Tindiba saiu agora uma pesquisa que é a mais assaltada de todas. A menina de Campo Grande, a minha telefonista, saiu de casa 5 para as 7, trajeto que ela sempre faz.
Na quinta-feira, um rapaz de moto, na sexta-feira, um rapaz de moto passou por ela, voltou e falou, passa o celular. Aí levantou assim a camisa, a arma, a menina não pagou ainda a primeira parcela do aparelho para o trabalho. E quando foi que Campo Grande teve calmo? Nunca teve. Mas aí chega o episódio, os alarmistas colocam como se fosse o grande boom. Não, sempre teve problema e vai continuar tendo problema e vai se agravar ainda mais, querido. Aí Aloísio botou hoje à tarde, que conversou com o comandante do 18º Batalhão, e ele falou, olha, fica tranquilo, está tudo sob controle, não há mais nada. Eu não vi ninguém repercutindo essa notícia. Será? Está mesmo? Sabe qual é a coisa que me dá mais alegria e me dá mais convicção? É de que eu sou guardado pelo Senhor Jesus. Nada vai acontecer na minha vida se Ele não autorizar, querido. Nada vai acontecer com você se o Senhor não autorizar. É o Senhor que acampa os anjos dele ao nosso redor. Eu fico vendo quantas pessoas aí, e amigos de tantas outras pessoas que andam aí com um guarda-costas, pessoas armadas até o dente. Quando eles têm que morrer, aquelas pessoas que estão ali cercando, fogem todas, e a pessoa morre. Sabe por quê? Confiaram em homens, confiaram em forças, confiaram em armas, mas nós confiamos no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou eu acredito nisso como igreja, querido, ou então eu tenho que sair daqui. Porque em nenhum lugar está seguro. Onde está seguro? Me diz aí onde está seguro. Em lugar nenhum. Vindo hoje para cá, Deus colocava uma mensagem no meu coração. Vivendo o invisível. Vendo o invisível. Porque só desse jeito a gente vai continuar, querido, trilhando o caminho que tem que trilhar. Vendo o invisível. Porque se a gente caminhar por vista, a gente vai parar. Se a gente caminhar por vista, a gente não vai sair de casa. Se a gente caminhar por vista, querido, você não vai mais vir à igreja. Se a gente caminhar por vista, você não vai mais trabalhar. Se a gente caminhar por vista, você não vai nem na padaria comprar pão. E parece que o cenário está tão armado nesse sentido que é só você pegar o telefone e todo mundo entrega tudo na sua casa. Ou seja, as pessoas de bem estão presas e os bandidos são soltos. O que você quiser, as pessoas entregam lá na sua casa para você não sair. A liberdade está indo embora. Não há mais liberdade. E eu não estou falando que não está perigoso, não. Eu estou asseverando que está perigoso. E eu estou falando ainda mais. Vai ficar pior. Mas ainda bem que nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso ao nosso favor. A igreja do Senhor Jesus não vai parar, querido, por causa de violência. Pelo contrário, a igreja do Senhor Jesus vai avançar. Nós vamos avançar. Os nossos irmãos estão morrendo lá no campo missionário, perdendo a cabeça, viu, a golpe de foice e de espadas. Mas eles nunca voltaram, nunca retrocederam, porque eles têm uma missão de pregar o evangelho do Senhor Jesus. Vendo o invisível, a Bíblia vai dizer, em Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, esse texto me traz uma alegria e me traz uma responsabilidade. Toda vez que eu vejo esse texto, do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 38 e no verso 39, o 38 diz assim, todavia, o meu justo viverá pela fé. Quantos foram justificados pelo Senhor Jesus? Eu fui justificado. Eu fui, querido. Então eu sou justo. O meu justo viverá pela fé. Aí o texto segue, aqui entra a responsabilidade. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. A única coisa que a igreja do Senhor Jesus não pode é retroceder. A igreja do Senhor Jesus pode fazer o que quiser. Quando eu falo igreja do Senhor Jesus, eu falo igreja eu. A igreja é você. A gente pode fazer o que a gente quiser fazer. A gente tem o arbítrio de cair, de ficar prostrado. Agora, de nunca retroceder. Porque a Bíblia vai dizer que o justo pode cair 7 vezes. Nas 7 vezes o Senhor levanta. Agora, quando fala em retroceder, sabe o que é retroceder? Nessa nossa linguagem, é se acovardar. É temer diante de uma dificuldade. É negligenciar o nome do Senhor diante de uma dificuldade. E aí o texto segue no 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A gente não vai retroceder, a gente vai avançar.
A igreja do Senhor Jesus não vai temer, querido, porque existe uma promessa de Jesus, quando instituiu a igreja dele, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. E se você acredita nesta palavra de Jesus, você não vai retroceder. E sabe qual é a visão que nós temos? Que as portas do inferno não prevalecem. Não é elas que vêm até nós, não. É a igreja do Senhor Jesus que vai avançando, querido. A igreja do Senhor Jesus vai caminhando. As portas se levantam, mas a igreja continua caminhando. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não instituiu uma igreja fraca. O Senhor Jesus não instituiu uma igreja covarde. O Senhor Jesus instituiu uma igreja vitoriosa. Uma igreja vitoriosa. E vendo o invisível, só mesmo vendo o invisível, porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. E a Bíblia Sagrada tem inúmeras pessoas, eu gostaria de estar falando de 3 pessoas que vivenciaram e viveram vendo o invisível. Porque se fossem ver por vista, eles teriam quebrado. O primeiro foi Moisés, pastor Cláudio. Moisés, o libertador do povo, recebeu a ordem de Deus para retirar o povo do deserto. Deus falou que ia com ele. Olha só, olha quantas evidências de Deus falando com Moisés. Disse, eu vou com você. Deus primeiro quis mandar um anjo. Falou, não, se o senhor não for, a gente não vai. Falei, então eu vou. Disse, então eu vou. Então vamos embora. Aquele povo todo no deserto. As maravilhas que foram feitas no deserto. Os milagres que foram feitos no deserto. Aquela caminhada, a provisão feita lá no deserto. Tudo no deserto. E aí o povo olha para trás, consegue visualizar o exército de Faraó vindo atrás do povo. E o povo começa a ficar impaciente. E em Êxodo, no capítulo 14, no verso 13. No verso 13. Quando o povo olha para trás e vê exatamente o exército, e olha para frente, avista o Mar Vermelho, por vista, o povo estava certo. E agora? Tem o Mar Vermelho na frente, tem um exército atrás, e a gente no meio. Então, humanamente, por vista, não tem jeito, nós vamos morrer. Interessante que o povo começa a falar sobre isso. Moisés, tu nos tiraste lá da terra do Egito. Por que nos tiraste lá? Porque pelo menos se nós morrêssemos lá no Egito, nós tínhamos túmulo. Olha o que os caras estavam pensando. E aqui nós vamos morrer e ficar aqui. Por que fizeste isso com nós? Por que fizeram isso? Por que você fez isso com o povo, Moisés? Que maldade é essa? É interessante que Moisés, o homem de Deus, que tinha recebido a promessa de Deus, de que Deus tiraria o povo do Egito. E de tudo que Deus já havia confirmado no Egito, Moisés sabia que Deus era com ele. E na cabeça de Moisés, eu posso imaginar, Moisés olha para trás, ele também vê o exército. Ele olha para frente e ele também vê o Mar Vermelho. Mas ele vê a promessa ainda maior, a promessa de Deus que livraria aquele povo. As circunstâncias faziam crer que estava tudo perdido. E não é assim que acontece comigo e com você. Às vezes as circunstâncias se mostram de maneira tão complicada que a gente diz assim, aqui acabou, não existe mais. E aí a gente se esquece de algo fantástico e maravilhoso para a vida cristã. É da promessa que Deus fez a mim e a você. Quando a gente se esquece da promessa, quando a gente se esquece da palavra de Deus, quando a gente se esquece exatamente de viver por fé, quando a gente vive por vista, a gente fracassa. Todas as vezes que nós fracassamos, todas as vezes, foi porque nós agimos por vista. Porque nós tomamos as nossas decisões por vista. Porque por vista, querido, de fato, não tem como realizar algo. Mas quando a fé entra em ação, quando a fé entra em ação, quando eu acredito que o Senhor pode, quando eu acredito que o Senhor vai realizar, quando eu acredito que eu vou sair, quando eu começo a agir por fé, como eu começo a viver por fé, Deus realiza algo que eu não estava esperando.
O sobrenatural de Deus se manifesta quando já não há mais absolutamente nada humano a ser feito. Às vezes a gente quer ver o sobrenatural de Deus, mas existe uma caminhada grande para a gente fazer. Não vai fazer. A caminhada, ela tem que ir até o final. Aonde não existir mais possibilidade da sua força seguir, quando não existir mais, Deus vai entrar com provisão, querido. Eu creio nesta palavra. Eu creio num Deus que cuida de mim. Eu creio num Deus que cuida da igreja. Mas eu tenho que caminhar até o limite da fé. O limite da fé. E aquele povo precisava caminhar um pouco mais. Mas distante eles já estavam murmurando. E não é assim que a gente faz. A gente começa a murmurar da situação. E é tão fácil murmurar. A gente começa a falar, a gente começa a reclamar. A gente começa a procurar alguém para colocar culpa. E quando a gente não consegue arrumar culpa, colocar culpa em alguém de perto, a gente coloca a culpa em Deus. Que é o pior. A murmuração tem feito, lamentavelmente, demorar ainda mais a minha e a sua vitória. Porque enquanto a gente murmura, a gente para. A gente se paralisa. A gente fica paralisado. A gente não caminha. A gente só vê o caos. A gente só vê a destruição. A gente só vê a impossibilidade. Interessante que Moisés, em Êxodo 14, 13, Moisés vai dizer assim, e essa parte é tão linda, essa parte é tão maravilhosa, que Moisés vai visualizar o invisível. Ele vai olhar para trás, ele vai ver, de fato, o exército. Ele vai olhar para frente, ele vai ver o Mar Vermelho. Interessante que no verso 13, depois de toda a murmuração do povo, Moisés diz assim: porém Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Imagina, um exército atrás. Na frente, o mar. Aí Moisés vê o invisível. Diz assim: eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei o que ele vai aprontar. Eu não sei o que vai acontecer a partir de agora, mas de uma coisa eu sei. Ele prometeu que ia tirar o povo dele do Egito. E aí no verso 15, disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Precisava chegar até a beira do mar, querido. Precisava caminhar até o limite da onde você pode ir. Deus não vai mover uma palha naquilo que você tem que fazer. Deus não vai mover uma palha. Eu quero que isso fique gravado aqui naquilo que depender de você. Mas daquilo que não depender de você, não depender das minhas e das suas forças, o Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós, como Ele já tem pelejado. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai ver como o Senhor já trabalhou a seu favor, como o Senhor já te deu vitória, como o Senhor já realizou o sobrenatural na sua vida. Em algum momento, você que está aqui nesta noite sabe do que o Senhor já fez na sua vida, porque só Ele poderia fazer. Mas ninguém poderia fazer, só Ele. Só Ele. Caminhando, vendo o invisível. Só assim para a gente continuar na nossa caminhada. O segundo episódio de quem caminhou vendo o invisível foi Eliseu. Aliás, hoje uma aula fantástica, maravilhosa, que o Alexandre Carneiro trouxe para nós aqui na Escola Bíblica Dominical. Em 2 Reis, no capítulo 6, está registrado esse episódio que aconteceu com Eliseu. O rei da Síria tramava fazer algo contra o rei de Israel. E o rei reunia todos os seus secretários e ia para uma câmara fechada, para que ninguém pudesse ouvir
como seria, de fato, né, a estratégia que ele ia usar. Assim, deixa eu vir para cá, porque aqui ninguém ouve. E aí a gente traça tudo direitinho, executa o plano, e aí ninguém vê absolutamente nada, ninguém fica sabendo. Só que ele não sabia que em Israel tinha um profeta. E um profeta que Deus revelava ao profeta. Profeta Eliseu. E Eliseu tem de Deus a noção exata do que o rei da Síria tinha planejado para uma emboscada para o rei de Israel. E Eliseu chama o rei de Israel e diz assim, olha, o rei da Síria montou toda uma estratégia, o senhor não vai por ali, porque por ali tem uma armadilha, e deu toda a planta. E isso estourou lá no rei da Síria. Eu estou correndo aqui com a mensagem. E isso estourou lá no rei da Síria, né? E o rei da Síria chama a galera, fala assim, olha, presta atenção, não tinha como vazar isso aqui. A gente foi para o lugar mais seguro que tinha. A gente foi para o lugar onde ninguém consegue acessar. E eu quero saber como que isso vazou lá para o rei de Israel. Eu quero saber aonde e por que que isso vazou e quem vazou essa informação. Na verdade, o rei queria saber, pastor Marcelo, quem era o X9 da parada, né? Hoje pela manhã a gente falava sobre isso na nossa linguagem. Quem é o X9? Porque não tinha como o rei de Israel saber que nós tínhamos arquitetado algo. Aí alguém fala assim, rei, olha só, não foi ninguém aqui não. É que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, e tudo que a gente combina aqui, ele sabe lá. Deus revela a ele lá. Foi ele quem falou para o rei de Israel que a gente estava montando tudo isso aqui. O rei sabe por causa dele. Ah, você imagina o rei da Síria, como é que não ficou? Você agora vai, ajunta todo mundo e vamos lá pegar esse profeta. Que profeta é esse que desbarata todo um sistema? Que profeta é esse que a gente se esconde no lugar onde ninguém pode penetrar e ele fica sabendo? A questão não era Eliseu, a questão era o Deus de Eliseu. Era o Deus de Israel. A questão não são os nossos inimigos. A questão é o nosso Deus que peleja por nós. É um detalhe simples, que o inimigo não sabe, mas a igreja do Senhor Jesus sabe. Aquele que tem o Senhor Jesus sabe que o Senhor peleja por nós. E aí no verso 15, acontece de fato esse algo de que um via o invisível e o outro não. Eliseu via o invisível, Geazi não. Olha o que o texto diz no verso 15. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saindo, eis que tropas e cavalos haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E o texto segue, dizendo, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Eliseu já via aquela visão. Eliseu já sabia daquilo. Mas aquele moço não via o invisível. Aquele moço caminhava por fé. Quando ele viu o exército, falou, agora lembrou. Quando ele viu a Polícia Federal, para a gente traduzir para cá, tem muita gente hoje, quando vê o carro da Federal, desmaia. E os caras foram comandados. Traga o profeta. Traga o profeta. Aleluia. Mas aqueles que temem ao Senhor, meus amados irmãos, serão guardados sempre. É por isso que eu falei que é o Senhor que nos guarda. O Senhor tem compromisso em nos guardar, querido. Veja, numa situação dessa, um rei, uma potência, um exército do rei, vai buscar o homem de Deus e não consegue. E o final da história é mais bonito ainda. Que ele ora ao Senhor, Deus cega os caras, leva para o meio da cidade. Aí depois eles comem e voltam. Imagina que eles não falaram lá para o rei. Falaram assim, não deu não. Tinha outros exércitos lá.
Tinham carros e cavalos de fogo lá, rei. Eu fico imaginando o relatório daqueles homens para o rei lá da Síria. Mas não levaram o profeta, porque o Senhor guardou o seu servo. Aleluia. Para terminar a nossa mensagem, um outro que vivenciou de tantas experiências lindas, maravilhosas, e vivenciou e viu, de fato, o invisível, foi o profeta Elias. O profeta Elias, e nós estamos estudando, estamos terminando domingo que vem, a história de Elias com Eliseu, uma história riquíssima, que vai ficar marcado no nosso coração. E domingo que vem será o encerramento desta lição. O profeta Elias vivenciou momentos dificílimos. E o profeta Elias me traz a certeza inequívoca de que nós somos iguais a ele. Tem dia que nós estamos lá no alto, mas tem dia que nós estamos lá embaixo. E a Bíblia vai dizer que era homem sujeito às mesmas paixões. Mas a coisa linda é que ele optava sempre de estar com Deus. Sempre estar com Deus. Os episódios na vida de Elias foram episódios assim, maravilhosos. Maravilhosos. Como Deus usava Elias ao seu tempo. E como Deus quer usar Eliel também no seu tempo. Como Deus quer usar você no seu tempo. A gente superdimensiona muitos homens, esses homens que nós estamos falando aqui, mas esses homens talvez tenham uma diferença dele para mim. É de que eles se colocavam muito mais à disposição de Deus para serem usados e eu não. É a única diferença. Não existe diferença? Qual é a outra diferença? Não existe. Esses homens se colocavam à disposição de Deus. Esses homens se doavam para Deus. Esses homens fechavam com Deus para a missão. E é o que eu não faço. Essa é a diferença. Porque o Senhor usa aquele que está disponível. O Senhor não usa ninguém que não esteja disponível. O Senhor Jesus usa quem está disponível. E quantas vezes no seio da igreja há uma reclamação, porque alguém chegou agora, aí já tem cargo, aí, ainda bem que aqui na nossa igreja não tem isso. Alguém que chegou e o fulano já parece que a gente tem aquela síndrome do Romário. Chegou agora, já sentou na janela, né? Parece que essa síndrome se abate sobre a igreja. Mas não é não, querido. Às vezes você está aqui há 11 anos e nunca esteve disponível. Quem chegou a semana passada e está disponível, é esse que o Senhor vai usar. Só isso. É simples assim, não tem preferência do pastor, não tem interferência do pastor, não. A obra não é do pastor, a obra é de Deus. A obra não é do pastor. Ainda bem que não é do pastor. Não existe preferência. Não. Existe quem está disponível para a obra. Quem está disponível para a obra vai ser usado por Deus. É por isso que, no âmbito da obra de Deus, quando a igreja tem a possibilidade de ajudar financeiramente, ou em qualquer outra área, e que não acontece isso, sabe o que Deus faz? Deus usa ímpio. É. Pastor Veiga, estive pregando lá, no aniversário da igreja, 11 anos também, dia 14 de novembro, no encerramento, tive o privilégio de estar pregando lá, em Jardim América. Nossa congregação, linda congregação, eu não conhecia, muito bonita a congregação, de um povo humilde. Um povo humilde. Nossos irmãos queridos, mas com tanto amor, com tanto carinho. Com tanto carinho. Um prédio bonito. Salas. Muito mais salas aqui que a nossa igreja. Bonito, estruturado. E o pastor Veiga falou assim, pastor Eliel, nós começamos essa obra aqui, a reformar aqui, não tinha dinheiro. E eu saía para negociar material, e aí passava alguém na rua e falava assim, cadê o pastor? Ah, o pastor saiu, foi comprar material. Aí, toma esse dinheiro aqui.
Aí o irmão que recebeu assim, irmão, de qual é a igreja? Não sou crente não, mas eu senti de doar esse dinheiro aqui para a igreja. Querido, a obra do Senhor Jesus, sabe quando ela vai parar? Nunca. Não vai parar nunca. A gente é que perde a oportunidade de estar disponível para estar no meio da obra, sendo útil a Ele. Sendo útil a Ele. Sendo muito mais abençoado do que abençoando. Olha só, quando a gente faz a obra, quando a gente se dá para a obra. Então, a única diferença desses homens que nós estamos falando aqui, que viveram vendo o invisível, é essa. Que eles estavam muito mais disponíveis do que eu. Só isso. O que eu não posso é reclamar. E olha que a gente reclama. Eu não posso é reclamar. Às vezes Deus me dá algo para ser feito. E eu faço de qualquer maneira. E aí a Bíblia vem e puxa a minha orelha e diz assim, não façais a obra do Senhor relaxadamente. Não. E Elias, de tantas experiências lindas que esse homem tomou, que ele vivenciou, uma delas está registrada em 1 Reis, no capítulo 18. Depois de 3 anos e meio sem chover, esse homem chega, imagina, sem chuva, numa área agrícola. O caos. O caos. Para a gente aqui já é complicado, quando passa um mês sem chover, raio ultravioleta, não sei o quê, sequidão, todo mundo com um problema, e liga não sei o quê, e bota vapor, e bota nebulizador. Imagina 3 anos e meio. E aí no 1 Reis, no capítulo 18, o profeta vive exatamente essa experiência, uma experiência fantástica, uma experiência maravilhosa. 41 versículo. 1 Reis 18, 41. Diz assim, então Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe, porque já houve ruído de abundante chuva. Depois de 3 anos e meio. Corre, faz o que tem que fazer, porque eu ouço barulho de uma grande chuva. Aleluia. E o texto segue. Ele ora ao Senhor, o comprometimento dele, e ele pede ao moço que suba e olhe para a banda do mar, porque ele ouvia barulho de chuva. E a ideia era essa. Hoje a gente tem o Instituto Nacional de Meteorologia, que acerta mais do que erra agora, né? Eles estão mais apurados. E aí tem gente que vai a ferro e fogo, né? Não vai chover hoje, aí chove. O cara, pô, como é que pode? Aquilo é uma previsão, né? Aquilo não é uma confirmação. Até porque quem comanda isso tudo é Deus. Se Deus quiser, começa a fazer sol, meio-dia chove, 1 hora faz sol. Se Ele quiser, Ele bota sol 9 da noite. Se Ele quiser, Ele faz superlua. Aliás, quem viu a superlua? Quem não viu a superlua, só daqui a 70 anos, faça as contas rapidinho. Dá para chegar? Pois é. Então, pela fé. Né? E aí, Elias fala para Acabe que ele ouve o barulho de uma grande chuva. E aí ele pede para que o moço vá até a banda do mar e olhe. E o texto vai dizer assim, e ele foi e voltou dizendo, não há nada. Não há nada. Você imagina? Você fala, avisa que vai chover. E Elias é o profeta de Deus, o representante de Deus. É a personificação de Deus, é o profeta de Deus. E ele diz que houve o barulho de uma grande chuva. E ele pede para o moço olhar para a banda de onde de fato vinha a chuva. E o moço olha e diz assim, não tem absolutamente nada. Ele diz, volta lá. E volta o moço a segunda vez e olha e analisa e volta com a resposta dizendo, não há absolutamente nada. Continua céu azul, céu de brigadeiro. É isso, pastor Cláudio? Céu de brigadeiro? Absolutamente. Está tudo limpo e liberado, tal qual hoje à tarde. Ele volta lá, porque eu ouço o barulho de uma grande chuva.
volta porque vai chover. E o moço volta. E aí o texto diz, e assim por 7 vezes. O jovem foi, mas na 7ª a resposta foi diferente. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Não precisava mais nada. Não precisava mais nada. Durante o tempo inteiro, o profeta Elias vivenciou o invisível. Vivenciou o invisível. E poderia ter se formado uma grande nuvem, porque o barulho que ele ouvia era o de uma abundante chuva. Mas aquele era tão somente o sinal que Deus estava dando de que ia mandar chuva. Quantas vezes a gente quer que seja agora? Quantas vezes eu quero que seja agora? Quantas vezes eu quero que a promessa de Deus se cumpra amanhã? É possível que você esteja aqui nesta noite, mas esta semana seja uma semana decisiva para um monte de coisa. Talvez você esteja agora apreensivo. Talvez você esteja agora preocupado, nervoso com alguma coisa, contando aí com o resultado. Humanamente falando, parece que não deu. Mas eu queria que você nesta noite saísse daqui vendo o invisível, sabendo que Deus está com você, de que Deus tem o melhor para você. Aleluia. E o texto vai dizer, fechando, assim, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelhe o seu carro e desce, porque para que a chuva não te detenha, ou seja, para que a chuva não te alcance, porque eu ouço o barulho de uma grande chuva. Aleluia. Até chover, querido, estava tudo azul. Até chover, tinham 3 anos e meio sem água. Mas o profeta de Deus disse que ia chover. Profetizou que ia chover. E houve chuva sobre a terra. Quantas vezes a gente na primeira, a gente acha que não vai acontecer. Aí manda a segunda, na quarta a gente já quer desistir. Não desista nunca. Porque se você retroceder, a alma do Senhor Jesus não terá prazer em você. Nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós somos daqueles que avançamos.